Boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem aqui ao meu lado como convidado de hoje Flávio Del Soldato, que é diretor do grupo de Self-Storage do Secovi de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Self-Storage. Flávio, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito Prazer bem. estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Nós do Urban View aqui que agradecemos sua presença no programa. E o olhar da semana, que é o tema sobre o qual vamos conversar hoje, é Self-Storage. A evolução do antigo guarda-móveis está criando um novo e promissor mercado no país? A Sandra, que já sempre utilizou guarda-móveis, né, quando ela fazia mudanças, isso na década de 40, 50, ela sempre usava os guarda-móveis. O self-storage, nós vamos ver aqui, é uma evolução dessa questão aqui. Então nós vamos falar, entre outros assuntos, sobre o que é e para que são utilizados os self-storages, qual é o perfil do público que utiliza esse serviço, e há mercado fora da cidade de São Paulo, fora das grandes capitais? Então, vou começar cumprimentando aqui a Sandra Landa. Sandra, tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Quero começar a minha participação convidando você para votar na nossa enquete do dia, que a gente faz sempre com um tema relacionado ao que a gente está conversando aqui no Urban View. Você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Bom, a pergunta de hoje é: você conhece o serviço de self-storage? São 3 opções para você. Sim, utilizo, eu já utilizei para fins pessoais ou profissionais. Segunda opção, sim, mas nunca utilizei. Ou a terceira opção, não, desconheço a existência deste tipo de serviço. Eu estou aguardando a participação de vocês e no finalzinho do programa o Flávio vai comentar o resultado da enquete com a gente. Isso aí, participa para a gente ouvir a sua opinião aqui. Então, o termo self-storage, que em tradução livre para o português significaria um autosserviço de armazenagem, foi criado nos Estados Unidos na década de 60, sendo hoje uma atividade que mais cresce no setor imobiliário americano. Lá existem cerca de 50 mil unidades que oferecem em torno de 13 milhões de metros quadrados de armazenamento. No Brasil, essa atividade, de certa maneira, ainda está em fase inicial. E apesar de muitas empresas já atuarem no mercado, o serviço ainda é relativamente pouco conhecido. Então nós vamos começar aqui o nosso bate-papo com o Flávio Del Soldato, que é presidente da Associação Brasileira de Self-Storage, para entender como é que funciona essa operação e quais são as perspectivas desse mercado. Então, Flávio, vamos começar pelo básico, né? Quer dizer, o que é um self-storage e para que ele é utilizado basicamente? Então, o self-storage ele tem como característica primeira, né, é uma atividade onde você tem a alocação de boxes, que são os módulos, normalmente módulos metálicos, que existe, com algumas utilizações fundamentais. Quer dizer, você tem, no caso tanto de pessoa física quanto jurídica, a utilização disso para guarda de móveis, documentos, ativos, no caso de empresa. E você tem um nicho muito específico, interessante no Brasil, que tem crescido bastante, que é a utilização por empresas para guarda de estoque, guarda de mercadorias. Então, você teve nos últimos 10, 15 anos um crescimento importante dessas pequenas empresas, até você deve ter acompanhado o crescimento dos escritórios virtuais, ou mesmo home offices, né, onde você tem, principalmente no comércio exterior, então o pequeno importador utilizando o self-storage como então a solução para a sua armazenagem. Quer dizer, com o crescimento, digamos, dos escritórios virtuais, hoje em dia é muito comum isso, né? As pessoas não investem no core business do seu negócio. Sim. E acabam não se preocupando, não querendo investir dinheiro numa sede, etc. e tal. Então, o self-storage passa a ser uma opção de armazenamento também. Exato. Tanto para insumo, para matéria-prima, como também para produtos acabados. Exato. O interessante é que caminha muito em paralelo, em conjunto com o escritório virtual, no sentido de que você tem no self-storage a solução para armazenagem de mercadoria, e onde esse teu custo ele passa a ser variável. Se você imaginar que você precisa abrir uma empresa, um importador, e você vai ter que acomodar aquele teu estoque, mas esse estoque é variável, o interessante é que você no self-storage tem o estoque
também variável, então não é um custo, quer dizer, você tem mercadoria para guardar, você tem o espaço tem X metros adequado, você está pagando por isso. Exatamente. Se você tiver uma quantidade menor. Exatamente. E citando um exemplo, no caso do importador, que é talvez o nosso cliente principal, ele recebe um container de 40 pés. Esse é um container que caberia num box de 3x6. Tá? Digamos que em 15 dias ele consiga fazer a entrega de metade desse container, né? A distribuição de metade desse container. Ele passa a necessitar de 3x3, que nós também oferecemos no self-storage, porque são mais de 30 tamanhos diferentes. Então, cai pela metade o valor que ele tem que pagar a partir daquele momento com armazenagem, o que torna a operação realmente lucrativa, né? Tem alguns ambientes especiais, já que a gente está falando de estoque, ou seja, climatizado ou alguma outra condição específica? Então, você tem no Brasil, poucas empresas oferecem a opção climatizada, já tem algumas que o fazem. Então, assim, nós, em tese, trabalhamos com importadores que têm como produto não perecíveis. Né? Então, porque nem todos oferecem então, a solução do climatizado. Isso até nos Estados Unidos teve uma fase de um crescimento forte nessa área de climatização e agora houve um recuo disso, né? Então não houve assim uma demanda tão importante para que se justificasse um investimento necessário para a parte de climatização. Voltando aqui no nosso olhar da semana, que é o tema do programa, a gente fez uma brincadeira aqui, né? A evolução do antigo guarda-móveis está criando um novo e promissor mercado no país. Vamos falar um pouquinho historicamente, porque eu me lembro que antigamente realmente existia a figura do guarda-roupa, normalmente eram empresas de mudança, né? Sim, sim. Que elas tinham alguns espaços que elas locavam, só que o self-storage sofisticou dessa história, né? Na verdade, o self-storage, o guarda-móveis, ele é uma aplicação no self-storage. Então, self-storage não se limita a guarda-móveis, né? Então, o guarda-móveis tradicional, ou esse muito mais antigo, desde a época de Lusitana, há mais de 100 anos aí no mercado, você tem um serviço onde a empresa, normalmente a empresa de mudança, vai até a residência, embala os móveis e aguarda então desses teus móveis por algum tempo. Então é o guarda-móveis, onde normalmente o cliente não tem acesso ao que está sendo guardado. O self-storage não. O self-storage, na verdade, ele é uma extensão do espaço da pessoa de forma temporária. Então, você precisa guardar aqueles móveis por 3 meses, porque você vai reformar a tua casa, você aluga um box do tamanho exato da tua necessidade, e a principal característica disso é que só você tem o acesso. Então, você vai alugar o box, você vai contratar uma transportadora, ou você mesmo faz a colocação, a guarda desses itens no box, tranca com o seu cadeado e leva a chave. Então, até a colocação, realmente se confunde bastante quando você fala o que é o self-storage. Então, nós nem estamos hoje mais enquadrados como uma empresa de serviço. Nosso enquadramento, até o nosso código de atividade é o 6810, né, que é aluguel de imóveis. Né? Então, o que nós fazemos é alugar para a pessoa física ou a empresa que precisa desse espaço, aquele espaço, é assinado um simples contrato de locação daquele espaço, daquele box, que nós chamamos de box, e o cliente diz, sem prévio aviso, fala, hoje eu vim retirar minhas coisas e nesse momento o contrato é rescindido. Então, é um sistema muito flexível, né? Muito pouco burocrático, você chega com o SIC-RG comprovando de endereço, fala, esse box é que eu preciso, aluga naquele momento e começa a utilizar. A pessoa tem acesso 24 horas do dia? Não, isso existe no Brasil existe uma certa regra hoje, aproximadamente você tem de semana das 8 da manhã às 6 da tarde, sem intervalo no horário do almoço, e aos sábados pela manhã, normalmente das 8 às 13 horas. Você não tem então situação no Brasil de empresa que ofereça o acesso 24 horas. Estados Unidos isso é muito mais comum, principalmente em questão de segurança, né? Lá e hoje o self-storage nos Estados Unidos está muito mais otimizado, né? Então você tem a tua senha, o teu cartão de acesso, você tem muitas unidades que são inclusive externas, você tem uma recepção isolada, que ela está fechada, mas o acesso ao teu box, na tua área, é em separado.
Então você passa o teu cartão ou põe a tua senha e você entra 24 horas por dia. Você citou aí o exemplo dos Estados Unidos, e o mercado brasileiro de self-storage ainda não é tão desenvolvido quanto os Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos o mercado esse conceito de self-storage é mais antigo e muito mais largamente utilizado. Por que você acredita que o nosso mercado ainda não é tão desenvolvido quanto o mercado americano? Uma questão cultural, aí acho que a gente está entrando num viés um pouco mais cultural. Não sei se é tanto cultural, porque, por exemplo, a solução que nós temos aqui para a pequena empresa, que eu comentei com vocês, é uma solução que nos Estados Unidos não é tão utilizada quanto aqui. O que você tem lá é já uma divulgação muito forte desse conceito. Então, não diria muito cultura, mas a gente trabalha aqui com um desconhecimento muito grande ainda. Os Estados Unidos iniciou isso nos anos 60, nós iniciamos aqui no Brasil, em São Paulo, em 93, então talvez com 30 anos aí de diferença, né? Hoje você tem lá 50 mil unidades, no Brasil você está falando em 100 unidades. Então você não disse que eu não considero uma atividade que já está aqui há 20 anos como sendo nova. Ela ainda talvez está naquela fase inicial que os Estados Unidos também passou. Vamos imaginar Estados Unidos nos anos 80, no início dos anos 80. É mais ou menos esse período de vida que nós tivemos aqui no Brasil. Daí você tem um crescimento que é um crescimento muito rápido mesmo nos Estados Unidos, e é a questão de você, tendo isso em vários lugares e muita gente utilizado no período, porque você tem algumas formas fundamentais, obviamente, de ser conhecido, né? A Sandra até comentou que conheceu passando na porta. Então, essa visibilidade atualmente para o negócio, para o setor, é fundamental. Hoje o investidor está buscando, e há uma escassez disso, né? Locais de muito movimento, onde você passa na porta, conhece, guarda suas coisas aqui, self-storage, guarde aqui, e um dia de tanto passar você fala, eu preciso guardar alguma coisa, eu vou usar, vou saber como funciona. O outro depende de tempo, que é o boca a boca, né? Que é uma pessoa dizendo para outra da dificuldade que ela tem naquele momento, e alguém que utilizou poder falar, não, vai até tal lugar, vai um self-storage que está aqui a 3 quadras e você vai ter a solução. Eu já usei isso no passado. Então, acho que a maior diferença, claro que acho que em nenhum item dá para se comparar muito ao mercado americano, né? Mas a gente até imagina que nos próximos, 20 anos, 100 unidades, a gente imagina até o final dos próximos 10, talvez chegar a 500 unidades. Isso mais ou menos utilizando uma regra, o que nós conseguimos em 20 anos, o que eles tinham, uma regra de proporção, né? Então, e não é realmente tão cultural, é muito necessidade. As pessoas precisam de espaço. Então você tem, uma cidade como São Paulo, cada vez você tem imóveis menores para os residenciais principalmente. E o preço do metro quadrado é mais caro também. Mais caro. Então a pessoa ela vai para menos área normalmente, às vezes para estar melhor localizada, com o trânsito caótico da cidade. Então a moradia tem que ficar mais próximo possível do trabalho. Com isso ela pode adquirir um imóvel então de menor tamanho, mas ela já tem muita coisa até naquele espaço. E aí as pessoas, isso é natural, as pessoas se apegam a muitas coisas, né? Então tem coisas de fases tuas da vida que você não quer se desfazer, quer dizer, eu mesmo tenho lá o boxzinho de coleção de CD não se usa mais, mas eu não tenho como jogar fora. Já joguei fora os LPs na época, e depois me arrependi amargamente, então o CD eu deixo lá guardado, né? Então as pessoas acabam tendo necessidade de guardar, e tem pouca opção de espaço, né? Então acaba sendo uma extensão da casa. Isso? Exatamente. Não é só um guarda-móveis. E você tem próximo às unidades self-storage em São Paulo já um uso hoje que é esse de extensão da casa ou até da própria empresa. Então assim, você não tem o box na garagem do teu prédio, mas você tem ali a 2 quadras um box que é teu. Então você mantém e sábado pela manhã você vai e utiliza daquilo da forma, busca o teu livro, pega alguma coisa que você na semana não tem necessidade, né? Muito bem. Estamos entrevistando no Urbanview de hoje Flávio Del Soldato, presidente da Associação Brasileira de Self-Storage. Você deu alguns exemplos aqui, Flávio. Então, vamos falar um pouquinho do perfil de público que utiliza o serviço do self-storage.
Vamos dividir, vamos primeiro pessoa física, depois a gente vai para pessoa jurídica. No caso da pessoa física, qual o perfil dessa pessoa física, a renda, o período médio de uso por parte desse público, o que mais se guarda? Então, a renda ela é muito variável, tá? Mesmo no caso, tanto na pessoa física e até a questão do tamanho de empresa, no caso de pessoa jurídica, porque você tem soluções de espaço a partir de 100, 150 reais por mês. Então, assim, normalmente você atende até aquela pessoa que não tem muito poder aquisitivo, mas precisa de uma solução momentânea para alguma coisa importante que ela tenha. A gente não tem muita barreira de valor, né? O uso, como eu te comentei, normalmente pessoa física são móveis, em função de reforma na casa, mudança, separação, falecimento de alguém próximo, pai, mãe, e aí tem que desvaziar aquele imóvel. Normalmente em alguma mudança ou transação imobiliária você tem a necessidade de espaço e você usa então o self-storage. E você tem esse uso que nós comentamos aqui, que é a extensão da própria residência. Seria seu box particular, digamos. Box particular. Aquilo que não tem muito uso, vamos imaginar que você gosta de velejar. Velejar e você tem um monte de tralha de vela. Aí você tem tralha de vela, tem equipamento, tem coisa que você vai usar só no verão. Então você no inverno guarda aquilo por 3 meses, mas você mantém o teu boxinho lá. Você pega um e-mail por um e-mail, por volta de 250 reais por mês, cabe bastante coisa, parece que não, mas é um armário grande, e você deixa. E o sazonal, então tem coisa que usa no verão, tem coisa que usa no inverno, e você vai mantendo aquele teu espaço, né? Essa é a parte mais cultural. Os demais, e que é o mais importante nesse momento, são as soluções de uma emergência, né? Então você tem... Vamos dizer assim, percentualmente, por exemplo, as pessoas utilizam mais de forma localizada, pontual, para um período X de emergencial, vamos chamar assim, do que as pessoas utilizarem por um longo tempo. Exato. A gente tem hoje, do que nós conversamos lá, entre os associados, uma média de 18 meses de utilização, seria mais ou menos 1 ano e meio, né? E você tem quem usa por 1 mês e você tem quem usa por alguns anos, então essa é uma média só referencial, né? E você tem, no caso da pessoa física, então essa utilização normalmente para mais emergencial. Você não tem muito o conceito de uma extensão da residência. Você tem mais aquilo, bom, agora eu preciso resolver, eu vou procurar em algum lugar na internet a empresa que pode me alugar um espaço. Tá? Okay. E no caso das pessoas jurídicas, você até agora nesse programa você citou um exemplo que as empresas costumam utilizar o espaço até para guardar o seu estoque, né? Então conta um pouquinho da pessoa jurídica. A gente tem no Brasil um problema seríssimo, todo mundo sabe disso, que é a documentação, né? A empresa é obrigada a guardar a sua documentação por 5 anos, acho que em média, né? Dependendo do tem até 30 anos no 30 caso anos. De funcionários. Quer dizer, aquela velha, boa e honesta burocracia brasileira, né, Sandra? Então, nesse caso de empresas, por exemplo, esse também tem um uso muito grande de arquivo morto? Muito grande. Na verdade, assim, você tem, no caso de pessoa jurídica, você tem casos de guarda de ativos, você pega numa época, economia um pouco mais estagnada, de menor crescimento, você tem diminuição de áreas comerciais, então tem um andar, a empresa devolve uma parte daquela área e tem aqueles ativos e até resolver o que faz com aquele imobiliário, aquilo que tem naquela área, ele acaba alugando e guardando, então está guardando móveis, como faria uma pessoa física. Você tem a documentação, a gente costuma dizer que é o cliente mais fiel que tem, porque muda a caixinha conforme o dia, mas sempre tem caixa para guardar. Venceu os 5 anos, já tem mais alguém uma nova, mais um ano novo entrando. Exatamente, está sempre... mesmo que você tenha soluções específicas para documentos, como tem há muitos anos aqui em São Paulo, no Brasil, que é empresa especializada em guarda de documentos e digitalização, você ainda tem muita empresa que quer manter por conta própria esse seu controle. Então já vem de uma organização que não quer que ninguém mexa. Tem uma pessoa responsável por aquelas caixas e ela simplesmente sai da Berrini ou sai da Paulista e vai para um box em algum outro lugar onde você fique mais em conta, né?
Existe algum controle do que é guardado? Ou seja, na hora que a pessoa vai fazer o uso do processo todo, você precisa descrever o que você está colocando lá? Não, na verdade existe uma obrigatoriedade de seguro por box. O cliente especifica apenas o valor que está sendo guardado, um valor total. Então, o seguro é obrigatório. Não obrigatório. Interessa se eu loquei um espaço para colocar 2 banquetas, eu tenho que fazer um seguro. Tem que fazer um seguro. Existe uma determinação do seguro mínimo, que nós definimos que seriam R$3.000, é o mínimo que está se guardando num box. Você tem muitas situações onde o cliente tem muito mais do que aqueles 3.000 guardados, mas ele se sente muito seguro naquele ambiente, naquele box dentro do prédio, com alarme, com monitoramento, circuito fechado de TV. Então ele fala, não, eu faço pelo mínimo, né? Mas nós sempre deixamos ciente de que a cobertura que for contratada é a cobertura que ele terá direito, porque a gente então não tem essa relação do que está sendo guardado. E até, como a movimentação é feita pelo próprio cliente, não teria muito como fazer. Eu teria que fazer uma conferência que geraria realmente muito mais trabalho, muito mais custo e aumentaria muito a burocracia. Se você fala, eu vim aqui para buscar um livro aqui do meu box, né? Então você tem que aguardar na fila porque tem mais gente para eu poder conferir, enfim. Você criaria esse gargalos, né? A ideia desse setor, dessa atividade, é facilitar realmente, é te ampliar um espaço que você não tem, né? Agora, a gente estava falando aqui, tudo bem, exige um seguro, a pessoa loca, ela mesma pega, fecha, guarda o que tem que guardar lá, fecha. Como é que fica a questão, existe legislação das empresas, do setor, ou uma legislação até pública, sobre o que é guardado dentro? Por exemplo, eu chego lá, eu sou contrabandista de armas e resolvo guardar 75 fuzis Kalashnikov lá, entendeu? Ilegalmente. Certo. Como é que fica essa questão do que é guardado? É responsabilidade de quem? A responsabilidade é sempre do cliente. Então, nesse teu exemplo, você como contratante assina conosco, nesse contrato de locação que eu comentei com vocês no início do programa, está especificado a regra, direitos e deveres das partes, e ali está... todos os itens proibidos por lei são especificados, você fica ciente na assinatura do contrato e na eventualidade de, enfim, pode até dar sorte de você guardar isso que você comentou e guarda, tira e ninguém te incomodou. Mas numa eventual fiscalização, a gente já tem jurisprudência para isso, né? O responsável é o cliente, né? E nós nos protegemos simplesmente com essa documentação. Vai ter o teu SIC RG, vai ter o teu comprovante de endereço, então você é localizável e um contrato dizendo que o que está lá dentro é teu, né? Para a tua segurança, portanto, o teu espaço é trancado por você com o teu cadeado também. Não posso eu jogar alguma coisa que não deveria no teu espaço e você ser responsabilizado por aquilo caso aconteça o inverso, né? Agora, se a polícia aparece lá, a Polícia Federal, com mandato de busca e apreensão, vocês entregam em ADEM. As empresas, principalmente na associação, nós criamos um código de conduta. Isso acontece, é muito bem-vindo por todos nós, a fiscalização é importante para nós. Você encontra no universo, eu particularmente tenho hoje na minha empresa por volta de 700 boxes, e você às vezes encontra 1, 2, máximo 3 que estão fora do que deveria ser do correto. Então a gente normalmente faz o máximo pela fiscalização para que eles possam então tirar esses 3 que certamente incomodariam os demais. Qualquer fiscalização, o atendimento é sempre portas abertas e realmente no intuito de que eles encontrem aquilo que eventualmente estão procurando, tá? Você tem situações onde ele já vem um mandato judicial, não se discute. Exato. Não, mesmo antes do mandato judicial, se há, por exemplo, uma evidência de que pode ter algum problema, nós procuramos colaborar. De novo, para a gente é importante ter aquilo 100% em ordem, o nosso espaço. E o mais interessante é que, normalmente numa fiscalização, às vezes são chamados vários clientes e desses vários, a grande maioria está em ordem. E aí esse que está em ordem, até ele também fica satisfeito com a própria fiscalização,
porque ele diz, eu trabalho direito, né? Então eu pago para trabalhar direito. Quem não trabalha tem que ser punido, né? Agora, uma curiosidade aqui que não está nem no roteiro, mas me ocorreu. Eu vou lá, alugo um box seu por um ano, né? Pago, ou paguei até adiantado, etc e tal. Depois de um ano, sumiu, ninguém consegue mais encontrar o Gilberto. Já aconteceu casos assim? Acontece. Felizmente, tem poucos Gilbertos por aí, entendeu? A maioria... Mas com Sandras acontece bastante. Acontece mais. Mas pode acontecer, a pessoa vai fazer uma viagem, e de repente ela vai fazer tira o ano sabático. E aí, de repente, ela fala, vou Eu fazer digo o assim da segundo pessoa, ano, por e exemplo, aí sumir, ela... morrer, desaparecer. Sim, também é um outro caso. Estava no jato da Malaysian Airlines. Esse sumiu mesmo, né? É que nem sapataria, Aí que assim, cês espera vão- os 30 dias, como é que funciona? Então, existe também tem uma jurisprudência para isso. Tem um trâmite, o nosso, apesar de ser um contrato de locação, é um contrato atípico. E as regras do que é assinado com o cliente, então entre as partes, é regido pelo Código Civil. E o Código Civil estipula a regra para abandono. Então nós seguimos todo aquele trâmite. São várias notificações, tentando localizar então o cliente. Normalmente o cliente, mesmo que ele viaje, tem vários casos. Outro uso liberou o apartamento ou a casa, foi morar no exterior, não sabe nem se volta, mas guardou o que tinha e fica alguém responsável, alguém no escritório, alguém da família. Então sempre deixa alguém que tem algum contato. Nós procuramos não fazer isso de aceitar um ano de pagamento antecipado. Normalmente as empresas fazem um vencimento então mensal, né? E normalmente você então logo no início do problema você descobre, então verifica que tem esse problema e aí tem alguns motivos, né? Normalmente é por dificuldade financeira, o que a gente procura ajudar o cliente da melhor forma possível, quer dizer, é um problema para ambos, quer dizer, ele está ocupando um espaço que é a receita de qualquer empresa de self-storage, mas ele já é um cliente que já vem há algum tempo, então ele está com dificuldade naquele momento e consegue se negociar. Se chegar no limite de não encontrar a pessoa, tem então no Código Civil a regra do que deve ser feito e normalmente as empresas doam aquilo que está dentro do espaço, então é feito a abertura forçada, aí sim relaciona-se cada item que estava lá dentro desse box e você pega uma instituição de caridade que vai lá, recolhe, assina que recebeu todos aqueles itens e você liberou o espaço, né? Flávio, qual tem sido a média de ocupação dos self-storages atualmente? Então, atualmente você tem por volta de 80% a 85% de ocupação. Essa é uma ocupação tida na atividade, no setor, isso mundialmente, principalmente a gente pega muito dos Estados Unidos, como você tem o pleno emprego, você talvez tenha a plena ocupação, né? Então hoje você tem a maioria das empresas trabalhando uma ocupação em torno de 80% a 85%, né? Você tem, claro que é um mercado ainda com muito movimento, né? Então a gente já tem notícia de que daqui 2 meses abre mais uma empresa oferecendo 2.000 metros quadrados de área aqui em São Paulo, né? Então ela começa no zero, parte do zero de ocupação, né? Mas se você pegar então empresas com pelo menos 5 anos de atividade, todas estão com 80% a 85% de ocupação. Existe sazonalidade nesse mercado? Não existe. Você, de novo, aí é uma experiência minha, na verdade, assim, toda a análise que eu tenho feito nesses últimos 18 anos é que o último trimestre do ano sempre é muito mais movimentado em termos de entrada e você tem um primeiro trimestre de saída. E aí isso faz um certo sentido se você imaginar que para final de ano você tem esse pequeno importador ou pequeno comércio, enfim, com mais mercadoria e que aí no início do ano esses espaços voltam a ser devolvidos porque ele já desfez a mercadoria. Mas se você imaginar quando as pessoas decidem fazer uma reforma em casa, isso é muito variável. Que prédio que atrasou está atrasado 6 meses a entrega e ele precisa ir para lá e já vendeu e entregou dele. Enfim, isso vai acontecendo muito no dia a dia. Não tem, eu não fico nem triste porque está terminando tal mês, nem alegre porque está começando o outro, né? Maravilha. Você é presidente da ASBRAS, que é a Associação Brasileira de Self-Storage.
uma entidade nacional que é voltada exclusivamente à representação das empresas de self-storage. Quais são os objetivos das Brás e quais têm sido suas principais realizações, metas, objetivos até o momento? Então, a Asbras, ela foi... Asbras. É Asbras, mas é só uma questão de acento, acho que te acentuaram. Super. Mas assim, ela é uma associação que reúne atualmente 10 empresas que tem 18 unidades no total. Se você imaginar, então, o Brasil com 100 unidades... 18 unidades são 18 lojas, 18 imóveis. endereços, 18 tá. estabelecimentos, né? Então, essa associação ela foi criada no ano passado. Esse grupo iniciou um trabalho dentro do Secov em 2011 e o objetivo inicial desse grupo é mantido agora com a associação. Os principais são regulamentação do setor. A gente ainda carece, por exemplo, São Paulo ainda não reconhece a nossa atividade como algo específico, né? A gente está fazendo um trabalho muito forte junto ao Secov, né? A alta cúpula do Secov, para tentar criar um código de atividade específico para o self-storage. A prefeitura ainda hoje tenta jogar a nossa atividade muito no armazém geral, mas não tem nada a ver com aquela atividade. Nós conseguimos, pela associação, então na parte de regulamentação, o enquadramento final no 6810, que é aluguel de imóveis, o que nos afastou então definitivamente da prestação de serviços. O que nós fazemos então é alugar um espaço para que seja utilizado por algum tempo. O fato de vocês estarem sendo tratados como imóveis, locação de espaços, é o que explica o fato de vocês terem criado um grupo de self-storage no Secov, que é o sindicato da construção e da habitação em São Paulo, e você inclusive é diretor também desse grupo. Sim, então a ideia, o nosso sindicato sempre foi o Secov, né? Desde o início da atividade em 93, o nosso sindicato patronal e de funcionários é o Secov e o CECOV, que são as duas frentes, né? Um dos associados, uma das empresas que iniciou a atividade em 95, quando eu comecei, disse: olha, eu estou já há algum tempo utilizando bastante o Secov, porque nós já éramos filiados individualmente ao Secov. Daí, por que não montarmos um grupo? Porque como associação, 10 empresas, parecia muito ainda incipiente para se pensar em uma associação. Então, por que a gente não começa com um grupo? Então, primeiro veio o grupo no Secov para depois ter a Asbras aparecer. Então, aí o grupo no Secov, né, aconteceu que o Secov deu um apoio e dá um apoio incondicional a esse nosso grupo, a esse nosso setor. E no ano passado nós desenvolvemos um primeiro evento de self-storage da América Latina, que foi no Secov no mês de novembro. Nós tivemos a presença de 15 expositores, dentre eles 10 empresas americanas de ponta, são as principais fornecedoras para self-storage no mundo, né? Participaram como expositores, 6 deles como patrocinadores. Esse evento foi um marco então para a nossa associação, para a nossa atividade, porque a partir dali muitas empresas de self-storage fora de São Paulo visitaram o evento e nos solicitaram: vocês têm que abranger o Brasil nessa busca de regulamentação, no segundo item, que é a divulgação institucional do próprio conceito, que é fundamental para todos, né? Então, a gente quer trabalhar com vocês essas duas frentes, né? Então, nós efetivamos a criação da Asbras, né? E aí a gente já está tendo... somos um grupo de 10 no Secov, que são 10 na Asbras que iniciaram a associação. Já temos 10 empresas de fora do estado de São Paulo que devem estar participando nos próximos 30 dias. Aliás, é uma pergunta interessante. Desculpa, Sandra, se há mercado fora da cidade de São Paulo, fora das grandes capitais, quer dizer, isso é uma coisa típica do grande centro urbano? Não, na verdade isso, claro que a questão demográfica é muito importante, quer dizer, você ter uma população muito grande como São Paulo, num pequeno espaço físico, você tem uma propensão maior à utilização. Mas, assim, uma análise que eu faço é qualquer cidade com acima de 150 mil habitantes, e aí no caso do Brasil você deve ter talvez 180 cidades que estão acima de 150 mil, você teria pelo menos uma unidade de 2.000 metros quadrados de box para ser oferecido nesse local.
Com a vantagem, eu acho, que você, então, saindo de São Paulo, tudo fica mais barato. Quer dizer, a tua divulgação, você aparecer, você se divulgar na cidade é muito mais fácil, né? Você vira meio que referência. Muito bem, você está falando de divulgação do conceito. Flávio, como é que isso é feito? Como é que é comunicado ao mercado que sim, existe o serviço de self-storage de uma maneira até relativamente fácil? Eu confesso que eu tive contato passando em frente, assim, nossa, umas portas laranjas, o que é isso? E aí descobri o conceito de self-storage aqui no Brasil. Como é que é feito isso? Então, nós fazemos, então, a associação faz um esforço institucional atualmente, nós até acaba de de sair do forno aí um novo videozinho, que é um vídeo rápido de 1 minuto e meio, que a gente pretende de alguma forma tornar isso viral, usar isso bastante nas redes sociais, enfim, que em 1 minuto e meio é mais que suficiente para você poder explicar todo o funcionamento e para que serve o self-storage e como ele funciona. Você tem fases de divulgação, você tem, nos Estados Unidos até hoje, você ainda parece incrível, mas lá tem páginas amarelas, ainda tem. Você vai no hotel, você vê lá o blocão embaixo do abajur. Isso existiu no Brasil, até o surgimento da internet. Depois, basicamente, ficou a internet. Só que a internet, de novo, você tem que ter uma noção do que você está procurando. Procurar self-storage, você já ouviu falar em self-storage, né? Então, é feito todo um trabalho muito local. Então, assim, a exposição do teu imóvel é fundamental e normalmente é feito um trabalho num raio de até 3 quilômetros desse teu endereço, e aí é um trabalho, digamos assim, formiguinha, quer dizer, você pega pequenos negócios, você vê se tem algum shopping center próximo e você faz alguma divulgação, você verifica quais são as moradias verticais na região, os prédios, quais são os condomínios, você faz um esforço próximo à tua unidade. Porque o self-storage, ele tem um apelo, a principal característica mais importante dele é ele estar próximo do cliente. De novo, numa cidade como São Paulo, eu tenho uma unidade no Jaguaré e uma em Santo Amaro. Às vezes eu demoro 1h30 para chegar de uma unidade para outra. Então, se eu não tivesse Santo Amaro, eu duvido que alguém de Santo Amaro vá guardar no Jaguaré. Ele tem soluções próximas a ele. Por mais que o meu seja um pouco mais em conta do que aquele próximo, ele prefere ali, por comodidade, por até trabalhar aquela questão de extensão de espaço próxima à residência ou à empresa, né? Então, você tem basicamente hoje um investimento grande em internet, e aí um investimento local, que você faz essas pessoas conhecerem o termo self-storage, porque você vê, o termo self-storage, o Brasil, entre todos os países que tem isso fora dos Estados Unidos, provavelmente é o único que manteve self-storage, não tem tradução. No estado de São Paulo nós temos uma portaria, que é a CAT 6999, que é a forma das empresas movimentarem mercadoria dela para o self-storage, do self-storage para ela ou para um cliente final. Isso foi feito em 99. A portaria é de uma única página, ela é muito objetiva, e ela diz, self-storage funciona assim. Agora, um item do 6810, que é aluguel de imóveis, é subitem tal, self-storage. Então, não está sendo traduzido. Então, a gente tem procurado manter o self-storage como foco das nossas iniciativas, né? Exatamente para poder, num futuro, descolar do guarda-móveis. Se você hoje fizer um levantamento de palavra-chave, busca na internet, guarda-móveis, é muito superior a self-storage, né? Então, às vezes a pessoa quer um self-storage, mas ela só ouviu falar em guarda-móveis. Não sabe qual nome é self-storage, né? Não sabe. Muito bem, a nossa entrevista do UrbanView de hoje com Flávio Del Soldato, presidente da Associação Brasileira de Self-Storage, está chegando ao fim. Vou fazer uma última pergunta para ele, que é o seguinte. Perspectivas de mercado, né? São Paulo está liderando hoje o mercado brasileiro de self-storage e vocês já estão presentes aqui em 12 estados, né? Estima-se que o faturamento de 2013 supere os 85 milhões, não sei se superou, é verdade? Superou. Então, aqui estimava-se porque era uma informação antiga. Sim, sim. Agora, quais são as perspectivas para o setor aí nos próximos 5, 10 anos?
Então, como assim, nós tivemos nesses 20 anos, então, o surgimento de aproximadamente 100 empresas, né, 100 unidades, e a gente imagina que nos próximos 5 anos, né, a gente possa dobrar isso e talvez nos próximos 10 anos estar até com 500 unidades. O que acontece agora é que você vai ter uma divulgação cada vez maior pela capacidade da SEM de fazer esse trabalho. Você imagina que cada um que entra colabora com essa divulgação, e isso vai crescendo muito no boca a boca, e aí surge necessidade de oferta maior para aquela demanda que vai surgindo, né? Então a gente imagina um crescimento, 20 acho que seria realmente muito, mas a gente estima que em 10 anos está com 500 unidades a nível Brasil. Então temos perspectivas otimistas aí para o setor. Temos muito otimistas. A gente tem hoje, o que existe hoje, e a associação também procura ser um primeiro contato de quem tem interesse em entrar nessa atividade, para poder, isso é muito um mapeamento mesmo, né? Então você tem, na cidade de São Paulo, por exemplo, regiões que você tem hoje não é uma super oferta, mas tem locais onde deveria estar uma unidade que está no local errado, entendeu? Então a gente está procurando organizar esse mercado da forma que todo mundo ganhe, né? Porque se você coloca uma unidade tua num local que eu já posso te dizer, ali vai ter dificuldade, você cria dificuldade para quem está ali e para você. Então não é um perde-perde, quer dizer, ninguém ganha com isso. Mas é muito otimista. Muito bem. E para terminar mesmo o nosso UrbanView de hoje, Sandra Lanza ao meu lado aqui vai consultar aqui online o resultado da enquete que hoje perguntou, né, Sandra? Fala aí a pergunta. É verdade, olha só, você conhece o serviço de self-storage? O resultado foi bem interessante, viu, Flávio? Olha só, 6% disseram sim, utilizo ou já utilizei para fins pessoais ou profissionais. 44% disseram não, desconheço a existência deste tipo de serviço. E a maioria, 50%, diz sim, mas nunca utilizei. Você vê? Mas se você imaginar, né, um país com 200 milhões de habitantes, você falar que 100 milhões no mínimo ainda, que a metade não conhecem, tem um longo trabalho pela frente, né? E que é você falou, né, um caminho principalmente de tornar o setor conhecido, tornar um negócio conhecido, né? Claro, e são iniciativas, agradeço novamente a oportunidade, iniciativas como essa de vocês, que a gente consegue passar um pouquinho dessa atividade e fazer com que a coisa cresça de forma mais acelerada, né? Muito bem, eu vou convidar também a Sandra para comentar com a gente qual é a atração que vocês verão no próximo UrbanView, na quarta-feira que vem. Não perca o próximo UrbanView, que vai abordar mobilidade urbana com Guilherme Costa, arquiteto e urbanista da CH2M Rio. Nós vamos falar sobre o conceito de locomoção e planejamento urbano na história, formas para tornar a cidade mais equilibrada e sustentável e muito mais. Gostou? Então estamos combinados, estamos te esperando na próxima quarta-feira, dia 19, às 17h15, na AltV no UrbanView. Até lá! Muito bem, no UrbanView de hoje conversamos aqui com Flávio Del Soldato, que é diretor do grupo de Self-Storage do Secovi São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Self-Storage. Flávio, muito obrigado pela tua presença no UrbanView. Eu agradeço novamente. Pelo trabalho. Obrigado. Então tá bom. E nós voltamos ao vivo quarta-feira que vem com mais uma edição do UrbanView.